Quero convidar-vos a irmos ao Evangelho de Marcos. Eu não vou pregar um sermão, aliás, e também não vou dar um exemplo de pregação expositiva. Vou, a partir de um texto bíblico, encorajar-vos, a partir de lições que eu acho que são sólidas no texto bíblico, para nos fazer refletir, para nos darem uma orientação neste assunto da relação do verbo encarnado, do verbo, não necessariamente apenas encarnado, do verbo com a cultura. Portanto, vamos lá, Marcos 6, e quero convidar-vos para ler os primeiros 6 versos de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 1 a 6, e diz assim, a palavra de Deus. Partindo dali, estamos a falar de Jesus, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. A partir deste texto, que é a visita de Jesus à sua terra, à sua pátria, a Nazaré, eu gostava que nós pudéssemos pensar acerca da relação do verbo com a cultura. E no contexto deste texto bíblico, gostava de sugerir uma definição de cultura. É uma definição possível, não é uma definição de todo absoluta, mas a minha sugestão é que o que é cultura? Talvez uma maneira de nós definirmos o que cultura é, seja dizer que a cultura é o lugar que é tão nosso, um lugar que é tão nosso, que dificilmente lhe aceitamos mudança. Um lugar que é tão nosso, que dificilmente lhe aceitamos mudança, um lugar que é tão nosso, que nós nem sequer temos necessidade de o reconhecer conscientemente. Portanto, um lugar que é tão nosso, que nós não temos necessidade de o reconhecer conscientemente. Um lugar que é tão nosso que nós dificilmente lhe admitimos necessidade de mudança. Isto porquê? Estou a generalizar porque geralmente uma mudança na nossa cultura tende a ameaçar a propriedade que nós sentimos que temos sobre a nossa cultura. E por isso, quando estava a preparar esta pequena palestra, lembrei-me de uma definição que também se pode aplicar à cultura de um escritor famoso. Ele não era cristão, e é um escritor muito citado quando o assunto é cultura. Ele chama-se David Foster Wallace, já morreu, tirou a vida a si próprio, mas ele em 2005 fez um discurso no Kenyon College, um discurso chamado This is Water. Se vocês procurarem na internet vocês vão encontrá-lo, em que ele começa este discurso a contar uma pequena história de um peixe mais velho que encontra 2 peixes mais novos. E o peixe mais velho vira-se para os mais novos e pergunta aos mais novos: então, como é que está a água hoje? E eles dizem: água? O que é água? E ele dizia que a cultura, ele depois desenvolve este conceito, mas a cultura pode ser um pouco isto. É a água que nós vivemos dentro dela e não temos a noção. Portanto, é algo que é tão nosso que nós nem sequer temos a noção que é o nosso próprio contexto. E eu acredito que esta pode ser uma amostra daquilo que cultura é. É a água onde nós vivemos, como peixinhos, mas como vivemos sempre dentro da água, não temos a noção que a água existe. Ou, se quisermos, é como se fosse o oxigênio que nós não vemos e tomamos como tão naturalmente. Eu creio que uma das maneiras de nós descobrirmos aquilo que é a nossa cultura acontece quando, por alguma razão inesperada, nós somos levados a justificar o lugar que nós ocupamos na cultura.
Portanto, uma das maneiras de nós descobrirmos a cultura de que fazemos parte é quando, por alguma razão inesperada, nós somos levados a justificar o lugar que ocupamos nessa mesma cultura. Nesse sentido, e agora pegando na ideia de cultura e na ideia de pregar a nossa cultura, de pregar o Evangelho à nossa cultura, quando nós tentamos pregar o Evangelho à nossa cultura, quando nós tentamos falar de Jesus às pessoas da nossa cultura, com frequência acontece o mesmo tipo de manifestação que aconteceu neste texto bíblico. Eu gostaria de vos encorajar a poderem colocar os vossos olhos de novo na palavra. Porque uma maneira de abreviar aquilo que estava a acontecer quando as pessoas de Nazaré ouvem Jesus a pregar em Nazaré, é que eles ficam escandalizados. Aliás, é um dos termos que é usado aí no final do verso 3. As pessoas de Nazaré ficam escandalizadas porque não têm uma explicação para uma nova personalidade e um velho conhecimento. Vou voltar a repetir. As pessoas de Nazaré ficam escandalizadas porque, diante de um velho conhecimento, que era Jesus, eles conheciam Jesus, eles não têm uma explicação para que essa pessoa revele uma nova personalidade. E por isso mesmo a reação deles no verso 2 e no verso 3 é diante de algo que desestabilizou a normalidade daquela cena na sinagoga, diante do ensino de Jesus, eles com dificuldade reconhecem Jesus na desestabilização que o seu ensino está a trazer. E diante dessa dificuldade em lidarem com a desestabilização do cenário deles normal, a maneira que eles têm para conseguir tranquilizarem-se a si próprios é dizer: espera aí, nós conhecemos esta pessoa. E eles precisam de prender aquela velha personalidade, não às coisas novas que ela estava a demonstrar, não ao ensino que Jesus estava a demonstrar, mas à velha identidade de Jesus. E por isso, vocês encontram aí no verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Portanto, o que é mais fácil quando nós, no nosso contexto, somos obrigados ou somos desestabilizados por alguma coisa nova? O mais fácil é nós, de facto, rejeitarmos essa coisa nova e voltarmos a querer manter as coisas como elas sempre foram. E eu acredito que aquilo que vai acontecer, e sabem que este texto é um texto que dava para ser expandido num assunto que o pastor Tiago Oliveira desenvolveu o ano passado, no final de 2017, quando falou sobre a humanidade de Jesus, porque uma das coisas interessantes que nós encontramos acerca da humanidade de Jesus é aí no verso 6, Jesus fica admirado da incredulidade. E sabem que eu acredito que provavelmente a maior parte de nós que estamos aqui esta noite somos cristãos. Portanto, quando lemos esta palavra, temos-la como de origem divina. Mas às vezes, inadvertidamente, nós olhamos para a palavra e quando nos parece algum sinal de espantosa humanidade de Jesus, nós até temos alguma dificuldade. Isto é uma força de expressão. Mas aquilo que a Bíblia nos diz é que Jesus ficou de facto surpreendido. Sabem que o termo usado aqui, depois o pastor Tiago pode traduzir, que ele percebe de grego aquilo que eu não percebo, mas o termo que é usado aqui, aliás, Tiago, ajuda-me, qual é? Agora vais-me deixar a sofrer aqui à frente, não é? Quer dizer, tivesse estudado no seminário o grego. Exatamente, thaumazo, era isso que estava debaixo da minha língua, mas eu não me lembrei. É uma das palavras que eu uso mais. Estou thaumazo convosco. Sabem que esta palavra, ela é usada para Jesus 2 vezes. Em todos os 4 evangelhos, só 2 vezes ela é usada para Jesus. Esta é uma das ocasiões. Jesus fica thaumazo, quer dizer, fica admirado. Algumas traduções podem colocar maravilhado. A nossa tendência é, quando lemos maravilhado, dizer uau! Mas o maravilhado na Bíblia, quando ele é traduzido, por exemplo, na João Ferreira de Almeida por maravilhado, ele pode comportar uma reação positiva ou uma reação negativa. O que está em causa é nós ficarmos fora de nós próprios. De certa maneira, estou a tentar traduzir isto dinamicamente e quero fazê-lo com reverência, mas é como se Jesus, diante da incredulidade das pessoas da terra dele, diante da incredulidade das pessoas da cultura dele, é como se Jesus dissesse: como é que isto é possível? Como é que é possível isto que eu estou a ver em Nazaré? E isto não retira 1 centímetro à divindade de Jesus. Mas volta a lembrar-nos que Jesus era completamente humano, completamente homem, completamente Deus. E, portanto, aquilo
que muitas vezes nós assumimos como uma razão para as pessoas se compreenderem melhor, porque cresceram juntas, porque são parte da mesma cultura, neste episódio revela-se como o contrário. As coisas novas que Jesus trazia à cultura dos seus são tão difíceis de lidar que as pessoas preferem rejeitar o ensino de Jesus. E Jesus reage à rejeição. Ele fica fora de si diante daquilo que acontece. Permitam-me aqui fazer uma aplicação que é muito minha. Não estou a dizer que o texto tem de nos levar a concluir isto. Mas sabem que, se calhar, na cultura portuguesa, e estou a generalizar, mas às vezes um dos sinais que nós estamos a pregar, mesmo à nossa cultura, às vezes é uma certa continuação da incredulidade. Não é? E muitos de nós conseguem sentir isto em relação ao contexto português. Porque a incredulidade parece ser o denominador comum. E deixem-me dizer, eventualmente até para quem chegou a Portugal há menos tempo e para quem, olhando para os portugueses, pode concluir que pode sentir-se admirado com a incredulidade dos portugueses. Se este é o vosso caso, animem-se, porque até isso Jesus sabe o que é. Sentir a incredulidade das pessoas da sua cultura, do seu povo. Ora, eu quero voltar a guinar para a cultura e não ultrapassar o meu tempo. Mas uma das coisas que gostava de o fazer, ainda antes, é chamar a vossa atenção para o resultado da incredulidade das pessoas que, de certa maneira, nós esperaríamos que até recebessem Jesus melhor, mas que, ironicamente, foram aquelas que pior receberam Jesus. Voltem, por favor, a ler o vosso verso 5. Um dos sinais surpreendentes é que Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Alguns dos estudiosos deste verso indicam que os doentes que estão em causa nem sequer seriam grandes doentes. Seriam, e agora sou eu a fazer exegese, mas seriam os constipados, seriam os gripados. Porque nem sequer, diante da incredulidade do povo, nem sequer... Como o povo não acredita em Jesus, não lhe traz grandes doentes para curar. E isto é uma surpresa para Jesus. E aqui permitam-me fazer uma aplicação, e isto já é mais quase no âmbito do sermão, reconheço isso. Mas sabem que, de certo modo, é isso que acontece quando nós não confiamos em Jesus. Nós não lhe trazemos grandes problemas para ele resolver. E, portanto, em Nazaré, na sua terra, é como se Jesus se tivesse limitado aos constipados, aos gripados, às unhas encravadas, às coisas pequeninas que o povo lhe trouxe. E isso escandaliza Jesus. Deixem-me só voltar, porque disse-vos que a palavra thaumasos, claro, como é que eu me poderia esquecer dela? A palavra thaumasos, ela é usada uma segunda vez nos Evangelhos, e neste sentido numa ocasião mais positiva, que é quando Jesus, em Mateus 8, fica admirado diante da fé do centurião. Do centurião, Mateus 8. Portanto, aí ele ficou admirado também. Portanto, o termo pode ser usado negativamente, a surpresa negativa, mas ele também é usado para a surpresa positiva. Voltando para terminar nesta questão da cultura. E deixem-me dizer, as conclusões que eu estou a tirar de cultura são conclusões que poderiam ser diferentes se outro texto nós pudéssemos ler. Portanto, sejam generosos com as livres associações que eu estou a fazer a partir do assunto da relação do verbo da cultura, vindo do texto de Marcos 6, 1 a 6. Creio que neste contexto nós podemos dizer que nós sermos indiferentes à nossa cultura, de um modo genérico, é a garantia de nós continuarmos à semelhança dos nazarenos a rejeitar Jesus. Nós sermos indiferentes à nossa cultura é vivermos dentro da água sem noção que somos peixes. Nós sermos indiferentes à nossa cultura é fecharmos uma porta nova que se abre com uma mobília velha. Nós sermos indiferentes à nossa cultura é darmos a Jesus apenas as nossas constipações e não as nossas grandes doenças. Porque, de certo modo, era isto que estava a acontecer também lá em Nazaré. Quando nós não somos atentos a coisas que nos parecem tão naturais, mesmo que seja com inconsciência, o nosso medo diante da desestabilização que a mudança de Jesus traz, o nosso medo diante da surpresa do ensino de Jesus que aponta para Ele próprio e que nós muitas vezes pressentimos que vai implicar a nossa mudança, então é nós desejarmos rejeitar para que tudo fique igual. E nesse sentido nós ficamos cegos em relação precisamente ao nosso ambiente. E fazemos da familiaridade,
Fazemos da familiaridade um pretexto para não aceitarmos aquilo que Jesus estava a dizer. Reparem que a familiaridade com Jesus foi o pretexto que aquelas pessoas usaram para não ter de aceitar que Jesus pudesse pôr em causa quem eles eram. Logo, o que é que o Verbo encarnado faz com a cultura? Eu creio que o que o Verbo encarnado Jesus quer fazer com a cultura, no contexto, por exemplo, de Marcos 6, é precisamente mudá-la. E aquilo que Jesus queria ter feito em Nazaré e não fez, era precisamente trazer uma mudança que foi impedida, podemos dizer isto, com toda a ortodoxia bíblica, que foi impedida pela desobediência, pela incredulidade dos nazarenos. Portanto, a mudança que o Verbo quer trazer à cultura, e lembramos, por exemplo, do modo como o apóstolo Paulo fala nisto na carta que escreveu aos Romanos, essa mudança ela é impedida diante da incredulidade, que é uma grande parte das vezes, na ausência de reconhecer aquilo que a cultura é, um desejo de que nada mude, de que o meu próprio lugar não seja identificado, porque eu tenho medo de me identificar a mim por causa da mudança que pode acontecer, quando eu tenho uma noção nova acerca de quem sou. Nesta noite, quero encorajar-vos para, a partir daquilo que Jesus não pôde fazer em Nazaré, nós queremos fazer na nossa própria terra. E sei que apenas escavo na superfície, porque a partir daqui podia-se gerar uma conversa muito produtiva acerca de qual é o nosso lugar na nossa cultura em Portugal, qual é o nosso reconhecimento da cultura da qual fazemos parte. Ou ficamos como os peixes na história do David Foster Wallace, que é a água é onde vivemos e não temos uma grande noção. Permitam-me só a nível de provocação. Eu creio que uma das coisas que nós, enquanto cristãos evangélicos, somos chamados a fazer, não necessariamente para a melhoria da nossa fé, porque a nossa fé depende apenas de Deus, não depende da nossa sensibilidade à cultura, mas eu creio que uma das coisas que não nos ajuda a aceitar a mudança que Jesus quer trazer à nossa vida é precisamente uma grande indiferença aos lugares que nos parecem familiares. E como são tão familiares, nós não sentimos necessidade de os compreender. Porque termos de compreender os lugares onde nós estamos confortáveis desconforta-nos, tira-nos uma boa parte do conforto. Logo, neste sentido, ser atento à cultura é querer acordar do nosso sonambulismo para ouvirmos a voz de mudança de Jesus. E, nesse sentido, eu acredito que um compromisso com o Verbo encarnado, como ele é revelado no Verbo escrito, na Palavra de Deus, é, sem dúvida, um desejo de nós compreendermos as mudanças que Jesus pede nos lugares que nos são mais confortáveis. Se começarmos por aqui, provavelmente vamos querer ser menos sonâmbulos ao contexto onde nós estamos. Que Deus nos ajude.